João 19, versão NVT. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombaram dele, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: "Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente." Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar: "Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no", disse Pilatos. "Eu o considero inocente." Os líderes judeus responderam: "Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus." Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: "De onde você vem?" Jesus, porém, não respondeu. "Por que você se nega a falar comigo?" perguntou Pilatos. "Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo?" Jesus disse: "Você não teria autoridade alguma sobre mim, se essa não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior." Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: "Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gabatá. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: "Vejam, aqui está o seu rei." "Fora com ele!" gritaram. "Fora com ele! Crucifique-o!" "O quê? Crucificar o seu rei?" perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: "Não temos outro rei além de César." Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. A crucificação. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o prepararam na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: "Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus." O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: "Mude a inscrição de Rei dos Judeus para: Ele disse, eu sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: "Era vez de rasgá-la. Vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela." Isso cumpriu as escrituras que dizem: "Repartiram minhas roupas entre si,
e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: Esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: Está consumado. Então, inclinou-se a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras que diziam: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali.